que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura, se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai o consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos aproximando dos dias da paixão, a gente já vai tendo uma luz através dos evangelhos de como aconteceu a fúria e a indignação das autoridades judaicas, dos judeus, perante a pessoa de Jesus. Jesus bate de frente com todo um sistema que existia, religioso, político, e é por este motivo que querem de qualquer uma forma prendê-lo, condená-lo e matá-lo. No evangelho que acabamos de ouvir, os judeus pegam pedras para apedrejá-lo. Jesus pergunta por qual motivo. Eles dizem que não querem apedrejar Jesus pelas obras que ele faz, mas pelo que ele diz, que se chama Filho de Deus. Mesmo Jesus, até falando a respeito das Escrituras, que diz que todo aquele que cumpre a lei, isto é, que cumpre a palavra de Deus, podem ser chamados também de deuses, eles não acreditam e continuam o embate com Jesus. E Jesus, através deste embate que nos é narrado por João, o evangelista vai nos dizendo algumas características da pessoa de Jesus. Primeiro, Jesus é o Filho de Deus. Os judeus não querem acreditar neste fato, mas Jesus é o Filho de Deus. Aquele a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. É o Filho de Deus enviado ao mundo. E depois, Jesus fala das suas obras. Se ele não é Filho de Deus, por que ele realiza grandes obras? As suas obras, os seus sinais, é o fato concreto, é a prova de que ele é um enviado de Deus. E Jesus diz: olhem,
se eu faço as obras do Pai, vocês não querem acreditar em mim, mas saibam e reconheçam que o Pai está em mim e eu no Pai. Aqui o evangelista nos coloca numa verdade de fé que nós proclamamos na Trindade. E depois Jesus vai dizer a Filipe: eu e o Pai somos um. Procuravam ainda mais prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles e vai para o lugar onde ele começou seu ministério no Evangelho de João, no Rio Jordão. E lá as pessoas veem que João não era o Filho de Deus, nem o Messias, mas tudo que João falou a respeito de Jesus está acontecendo com ele. É verdade. Mas também a primeira leitura nos acenava para o destino de Jesus, que é bem parecido com o destino dos profetas e particularmente de Jeremias. Estão fazendo de tudo para ter um motivo de acusar Jeremias, porque Jeremias procura falar a verdade. Jeremias foi profeta no tempo em que o povo estava totalmente distante de Deus, inclusive o rei, os sacerdotes. Apareciam profetas somente para bajular o rei, bajular os ricos, e todos distantes de cumprir os mandamentos de Deus. Aparece esse jovem Jeremias, que começa a denunciar os erros do povo. E aí querem encurralá-lo, querem prendê-lo. Até os amigos dele, nós escutamos na primeira leitura, os amigos dele querem tramar alguma coisa contra Jeremias. O mesmo aconteceu com Jesus. Querem algum motivo para poder terem uma condição de calar a boca de Jeremias, ou prendendo ou matando. Mas Jeremias não para de falar, ao contrário, começa a rezar, se coloca diante de Deus e vê que Deus é a força do seu ministério profético. É também a mesma força de Jesus. Jesus tem coragem de enfrentar os judeus, de falar a verdade e mostrar quem ele é, porque Jesus recebe essa força do alto, da sua intimidade com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu fui enviado pelo Pai. Esta mesma fé, esta mesma força, nós podemos também adquirir, desde quando sejamos homens e mulheres de oração. Aconteceu isso com o nosso mestre, mas pode acontecer conosco também. Professar aquilo que acreditamos, defender aquilo que nós pregamos, é também colocar a vida em risco, é também ser perseguido. A perseguição não aconteceu só com Jeremias e Jesus, pode acontecer nos tempos de hoje, quando eu falo uma coisa que as pessoas não querem ouvir, quando se denuncia injustiças, quando se fala de realidades que as pessoas não querem ouvir. É muito melhor falar de um Jesus que cura, que liberta, que ama, que resolve meus problemas, do que falar de um Jesus que se compromete com a minha vida. Na realidade que nós estamos, nós somos chamados a consolar as pessoas, mas também denunciar os erros do nosso tempo. O nosso país entrou nesta situação dramática que nós estamos passando, culpa de muitos. Embora no altar a gente não pode falar, mas se Jesus estivesse aqui hoje, o que ele queria?
para dizer diante da realidade dramática que nós estamos passando. Portanto, meus irmãos, defender a fé, defender aquilo que nós cremos, significa também defender a vida, defender os planos de Deus. E nem sempre pessoas de fé querem escutar a palavra de Deus, querem escutar uma palavra que lhe agrade. Mas a palavra de Deus não é para nos agradar, é para nos instruir, nos edificar. E por isso a missão profética de Jeremias e de Jesus não acabou, não. Continua conosco. Pelo nosso batismo, nós somos também profetas. Pelo nosso batismo, nós também temos que ter a mesma ousadia. Nós temos que ter a mesma coragem de anunciar Deus e denunciar os crimes do povo. Diante desse tempo que nós estamos vivendo, principalmente, o número de mortes não são números, são pessoas, histórias, pessoas que nós conhecemos, que faziam parte de nosso convívio. E tudo isso poderia ser evitado e não foi. Mas quantas e outras situações nós precisamos, como Jeremias e como Jesus, denunciar e anunciar algo novo. E Jesus, ele diz que a sua denúncia, na verdade, são suas obras, suas boas obras. E por causa de suas boas obras, eles querem apedrejá-lo. Aqui, Jesus se coloca na linha dos profetas. Todos eles foram perseguidos por aquilo que falavam. E não foi diferente com o nosso mestre. João Batista, que foi o profeta do Antigo Testamento, o último de todos os profetas, foi matado. Jesus, muito mais do que o profeta, o Filho de Deus, foi matado. Qual o motivo? De falar aquilo que a humanidade pecadora não queria ouvir. Mas quem quer ouvir Jesus, quem quiser ser transformado por Ele, ouça Jesus, deixe-se transformar por Ele, para que, na verdade, possamos ser pessoas edificadas pela pessoa de Cristo, pelo seu mistério. Nos aproximando dos dias da paixão, peçamos a Deus esta ousadia e esta coragem de não temer em anunciar a sua palavra e denunciar os erros e pecados dos tempos de hoje. Amém.